O que Deus espera de mim. Sejam bem-vindos, vocês que estão participando através do Instagram, que Deus abençoe. O local onde você se encontra seja propício para a ministração da palavra e que você possa receber essa palavra com o coração aberto, que ela possa realmente fazer a diferença. Já se perguntou a respeito disso? O que Deus espera de você, meu irmão, minha irmã? Hoje nossa mensagem vai ser sobre isso. E nós estaremos meditando no livro do profeta Miqueias. Peço que você abra a sua Bíblia e eu vou estar, a partir de agora, fazendo dessa forma, né? Vou trazer só a referência para que você possa acessar a Bíblia, você não perder a habilidade, né? Outro dia, num estudo desse aí, a gente precisou de um determinado livro, de um determinado profeta, e parecia que não tinha esse livro na Bíblia da pessoa, porque perdeu a habilidade, né? A época dos apps, a época a gente não pode perder, né? A gente tem que saber ter as nossas referências, né? Então, Miqueias capítulo 6, do verso 6 a 8, é o texto da nossa reflexão de hoje com o tema O que Deus espera de mim. E assim diz a palavra do nosso bom Deus em Miqueias capítulo 6, do verso 6 a 8. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Vamos orar? Obrigado pela tua palavra, ó Deus, que o Santo Espírito, nesse momento, ministre, de tal forma que nós possamos saber como ela se explica e como ela se aplica, e que possamos aplicá-la, Senhor, como convém. Abençoa-nos para que apenas a tua voz seja ouvida, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele me lembra, antigamente, eu já passei da metade da montanha. Vou fazer 51 em breve, neste mês. Então eu sou da época das negativas de fotografias, né? Quem lembra das negativas de fotografias? Você tirava, né, a foto e saía. A negativa era como se fosse a imagem invertida daquela fotografia, até nas cores. E aquilo era usado depois para fazer a revelação da imagem com fidelidade, né? Eu lembrei dessa imagem porque quando eu leio Miqueias capítulo 6, parece que Deus está apontando, com base na sua imagem, na imagem que ele deseja para o seu povo, tudo aquilo de negativo que havia no meio de Israel. Como nós estamos num livro profético, já estamos em Miqueias, já passamos pelos profetas maiores, alguns profetas menores, estamos nos direcionando para o encerramento do Antigo Testamento. É preciso que a gente lembre que existe uma tônica em quase todos os profetas que Deus usou para a denúncia de pecados, né? Deus ele usou os profetas para mostrar que, de acordo com os padrões da lei de Deus, o povo havia caminhado para um lugar completamente diferente de onde deveria estar. Eu tenho dito a diferença que faz de você fazer pequenos desvios de rota, milimétricos que sejam, depois de muito tempo andando, você vai estar num lugar completamente diferente de onde você deveria estar. Experimente fazer isso, você vai ver se não é verdade. Você vai parar num lugar completamente equivocado, num lugar completamente diferente, e essa era a situação do povo de Israel, e essa foi uma tônica dos profetas. Então, o que é que Miqueias pode acrescentar, e ele acrescenta em muito, naquilo que os profetas anteriores denunciaram de erros a respeito do seu povo? E Miqueias, ele fala de Jerusalém e fala de Samaria.
Então ele fala dos pecados cometidos tanto por Judá quanto por o reino do norte, Israel, como englobando o povo de Deus numa só panela de pessoas que haviam feito da casa de Deus uma coisa completamente diferente daquilo que Deus gostaria. Quando a gente pensa em como Deus constituiu Israel como uma casa espiritual, eu penso sobre isso, eu me lembro de uma certa família que não tinha onde morar e que vivia morando de aluguel. E quem mora de aluguel sabe que eventualmente você vai ter que mudar de endereço porque o dono precisou do imóvel e você precisa desocupá-lo depois do prazo que foi lhe dado pelo contrato. Então quem mora de aluguel, eventualmente, mesmo gostando do lugar onde mora, vai ter que mudar de endereço simplesmente pelo fato de que aquele lugar não lhe pertence. E certa família vivia de aluguel e fazia muitas mudanças por conta disso, até que um dia Deus preparou uma casa para aquela família. A casa não era uma casa apainelada, né? Como diz Ageu, que havia tantas em Israel depois de algum tempo. Não era como essas casas bonitas, esses imóveis bonitos que a gente tem aqui no nosso bairro, na Reserva do Paiva. Mas era uma casa que era suficiente para aquela família encontrar abrigo e segurança. Aquela família não podia pagar por aquela casa, mas ainda assim o Senhor deu as condições para que aquela casa fosse comprada. Aquela casa foi comprada com financiamento e aquela família entrou naquela casa e habitou naquela casa. E aquele foi o lugar onde aquela família comia juntos, naqueles familiares comiam juntos. Aquele foi o lugar onde as boas e as más notícias aconteceram e vieram e que as situações diversas foram enfrentadas. Ali foi o lugar onde se ouviu a palavra de Deus, mas com o tempo aquela família não teve tanto cuidado por aquela casa. E a casa é o seguinte, principalmente casa. Quem tem sabe, ou quem já teve. Então aparecem pequenas coisas, e se você não cuida logo, chega um momento em que você não tem mais nem condições financeiras de cuidar de tudo aquilo que precisa ser feito. Aí a casa vai caindo, o padrão da casa vai caindo, e isso aconteceu com aquela família. Aquela família, de repente, se descuidou das coisas principais, ao ponto de que aquele lugar se tornou inabitável. Aquela família já não poderia mais morar naquela casa. E não tinha mais como pagar o preço da reforma daquela casa. Mas Deus deu as condições para que isso acontecesse. É como se Deus abriu uma porta que é como se Ele mesmo tivesse pago o preço para que aquele lugar pudesse ser de novo habitado e aquela casa pudesse ser de novo o lugar de segurança daquela família. Em certa medida, essa história é uma história real, viu? Ela tem a ver com a história de Israel, pré-anunciada pelos profetas e denunciada pelos profetas. Em certa medida, quando Miqueias prega ao reino do sul e ao reino do norte, é como se eles encontrassem a casa de cabeça para baixo. Israel havia se esquecido das coisas fundamentais, das coisas mais importantes, de cuidar daquela casa em que eles moravam sem ter pago o preço. Foi Deus que introduziu, porque Deus é um Deus amoroso, gente. E, eventualmente, a gente vai ter experiências desse nível ainda hoje com Deus. Ainda hoje. Não necessariamente hoje você vai vivenciar um êxodo. Mas pode ser que hoje você não tenha a sua casa para morar e daqui a um mês você possa estar aqui na igreja glorificando a Deus porque Deus abriu uma porta e você conseguiu ter finalmente a sua casa. Deus faz isso porque Ele é bom. E a função... E por que Deus faz isso? É função de Deus prover um lugar para Israel ser um país, uma casa para nós morarmos. Não. O principal propósito
que Deus estabeleceu para si mesmo, depois que o pecado ele entrou na humanidade, foi restaurar a casa que ele criou para o nosso próprio bem. E para isso, ele planeja desde a eternidade. Apocalipse diz que Jesus, o Cristo de Deus, morreu desde a eternidade. Foi aquele que foi morto desde a eternidade. Então Deus escolhe o seu filho para ser o edificador, aquele que veio para restaurar, para reformar, aquele que veio para verter não apenas o seu suor para que aquela casa fosse restaurada, mas o seu próprio sangue. Pagou um preço caríssimo para que aquela casa fosse de novo habitável e ali o povo pudesse viver em paz e em segurança e viver como povo, como família de Deus. Para isso ele escolhe, em primeiro lugar, um povo. Esse povo escolhido por Deus não era um povo bonito, grandioso, não tinha virtudes especialíssimas, não. Deus escolheu um povo porque ele é um Deus soberano. E esse foi o meio pelo qual ele estabeleceu para que todas as famílias da terra, que é nossa casa, pudessem ser abençoadas. Todas as famílias pudessem chegar ao conhecimento dele. E por meio desse povo, ele permite que esse povo passe por situações dificílimas. Só lembrando o caso do Egito, 400 anos de escravidão. Deus retira esse povo com um Salvador à frente dele. E o poder de Deus operando por meio daquele povo. Aquele povo no deserto enfrentou os amalequitas e outros inimigos. Aquele povo enfrentou tentações. Aquele povo, como o rei de Moabe, Balaque, que quis que através da prostituição Israel caísse em desgraça. Então enfrentou inimigos, enfrentou tentações, enfrentou escorpiões, cobras, lagartos, sol escaldante, desorientação. E Deus ele esteve provendo não somente orientação, mas tudo aquilo que o povo realmente precisava para que um dia eles entrassem numa nova casa que eles não compraram. E essa passasse a ser a casa deles. E ali eles pudessem construir, inclusive, um templo. Esse templo fica ainda, não existe mais o templo, mas o monte está lá. Existe o monte do templo em Jerusalém, um lugar alto. Hoje existe uma mesquita muçulmana. E naquele templo, que era símbolo da presença física de Deus no meio do seu povo, pudesse haver um ensinamento da palavra, pudesse haver os sacrifícios que anunciavam como uma espécie de... Eles, na verdade, prenunciavam o sacrifício perfeito, último e definitivo que o próprio Filho de Deus fez em nosso favor, para que a casa de Deus fosse novamente habitável. E aí Deus estabelece no meio desse povo caminho de salvação. Ele entrega a sua palavra. Ele chama aquele libertador Moisés e dá a Moisés a revelação. Moisés estabelece ali os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele não escreveu todos completamente. Ele escreveu os 5, mas não escreveu completamente todos. Alguns acréscimos foram feitos. Obviamente, porque Moisés, por exemplo, não poderia ter escrito a sua própria morte em Deuteronômio, mas seja como for, nós percebemos que Deus ele deu a visão, ele envisionou Moisés para que Moisés soubesse como tudo foi feito, até os planos que Deus tinha para aquele povo. E aquele povo foi colocado naquele lugar para ser uma bênção, para ser testemunha de Deus entre as nações. Aquele povo tinha a palavra, aquele povo teve vitórias, aquele povo tinha segurança, aquele povo tinha uma visão que os outros não tinham. Gente, hoje, o Brasil é um país de majoritariamente monoteísta, apesar de existirem várias religiões. Mas naquela época, a regra era o politeísmo. Era uma confusão absurda. Cada um construindo os próprios deuses para adorar. E naquela insensatez, Deus coloca um povo para testemunhar que ele é o único e verdadeiro Deus.
Como a gente vê em Deuteronômio, a partir do capítulo 6, o Shema de Israel parte do princípio de que Deus é um só. E ele é o único e verdadeiro Deus. E ele deu as palavras dele para que o povo dele meditasse nas palavras de dia e de noite. Mas, com o tempo, Israel foi fazendo algumas concessões, foi pisando na bola e foi, ao invés de influenciar, Israel foi sendo influenciado. Ao invés de testemunhar a respeito de Deus vivo, Israel passou a adorar os falsos deuses. É como uma casa que começa a aparecer goteira, infiltração ascendente, descendente. Daqui a pouco, quando você vê, a casa caiu. Foi isso que aconteceu espiritualmente com o povo. E Miqueias, ele vem cobrar o povo a respeito de tudo isso, denunciar os erros do povo, inclusive perguntando assim. Deus chega através de Miqueias e pergunta assim, praticamente ele pergunta, onde foi que eu errei? Ele não errou em canto nenhum, óbvio. Mas é uma pergunta de reflexão, né, para que Israel pudesse meditar no amor dele e tudo aquilo que ele fez em benefício de Israel e que Israel não soube aproveitar. Por isso que o livro começa com uma acusação contra o povo de Deus. E essa acusação envolvia, inclusive, a existência de falsos profetas. Miqueias diz o seguinte, e eu acho que essa mensagem é muito atual. Se houvesse um profeta no meio de vocês que profetizasse que tudo vai bem e que vocês vão encher o bolso de dinheiro, vocês iam querer que esse profeta fosse o profeta da nação de vocês. Jesus, mais na frente, vai dizer que chegaria um tempo, parece que esse tempo já chegou, em que as pessoas teriam coceira no ouvido e escolheriam pastores para pastoreá-los de acordo com aquilo que eles querem ouvir. Os pregadores que pregariam de acordo com as palavras que eles querem ouvir. E parece que esse tempo já chegou. As pessoas hoje ainda, muitas pessoas que assistem os cultos, muitas vezes quando tem uma palavra que é uma palavra impactante, denúncia de pecado, a pessoa se escandaliza. Essa palavra não foi boa, não. Será que não foi? Pode ser que ela não seja imediatamente aplicável na sua vida hoje, porque você não está naquele pecado, mas você precisa entender e compreender como aquela palavra se aplica para que você possa exortar seu irmão. Nem sempre a mensagem vai ser diretamente para você, mas ela sempre será proveitosa. Porque ela é a palavra de Deus, ela sempre será proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a instrução da justiça, para que o ser humano seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Israel tinha essa palavra perfeita. No entanto, ouvia falsos profetas. Aqueles que profetizavam que as coisas estavam indo muito bem. E aí Israel se coloca naquela condição da rã na chaleira, né? Que é uma metáfora, né, que se usa, né? Que se você botar uma rã numa água fervendo, ela pula na mesma hora. Mas se você deixar ela na água fria e ligar o fogo, e o fogo for aquecendo devagarzinho, ela vai morrer cozido, porque ela não vai perceber que o ambiente se tornou insustentável para ela. E foi isso que aconteceu com Israel, né? Israel foi aos poucos morrendo. A temperatura foi aumentando e ele não foi percebendo. Deus percebeu que já não bastava mais a sua lei. Era necessário levantar homens de valor, homens consagrados, para serem porta-vozes do próprio Deus. Como depois Paulo vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo de hoje. Os profetas foram, naquele tempo, embaixadores do próprio Deus para anunciar a palavra de Deus e levar o povo a se converter dos seus maus caminhos. A gente cantou aqui o texto de 2 de Crônicas 7,14. Porque o que Deus deseja é isso mesmo, é conversão, é arrependimento de pecados. E a primeira denúncia que Miqueias faz é que o povo dava ouvidos a falsos profetas. E, em contraste, aqui a imagem negativa novamente, né? Aí ele se projeta dizendo que, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado.
Então ele diz, eu estou fazendo isso na força e no poder de Deus. Quando Deus manda o profeta para repreender o seu povo, é porque Deus ama a gente. A palavra diz que Deus faz isso por amor. Porque um pai que ama o seu filho, ele disciplina o seu filho. Disciplina é amor. Parece que isso, quanto a isso, não há nenhuma divergência. Talvez se a gente fosse levantar uma enquete aqui, talvez ninguém fosse ser contra essa ideia. A dúvida pode ser em relação a qual tipo mais adequado de disciplina que se vai usar. Mas abstraindo do qual é o tipo ideal, porque cada família tem os seus valores, tem as suas tradições e os seus métodos. Se você não disciplinar o seu filho, que hoje está fazendo alguma coisa errada, no futuro, quem vai disciplinar é a polícia. Eu aprendi isso em casa. Porque se a gente não se corrige em casa, no futuro a gente vai ser corrigido. E Deus, quando ele disciplina o seu povo, é porque ele é um pai amoroso. É porque ele quer que o seu povo abra os olhos e se converta dos seus maus caminhos. Em última análise, Deus quer ouvir orações de arrependimento. Quando Deus manda, como a gente viu, Jonas, semana passada, a Nínive, o que é que Deus queria? Ele queria ver o povo de Nínive se humilhando, se convertendo dos seus maus caminhos e reconhecendo a sua maldade. Era isso que ele queria. Jonas não entendeu isso, mas Deus explicou para Jonas. Hoje Deus nos explica que a razão pela qual os profetas foram pregar é porque Deus queria arrependimento. E arrependimento era uma coisa muito difícil naquele tempo. Hoje em dia parece que também é difícil. As pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, entenderem que a palavra de Deus é o norte, é a direção, é a bússola. E realmente se comprometerem a viver pela palavra de Deus. Viver pela fé em Deus, guiado pela palavra de Deus. Paulo, em Romanos 8,14, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Hoje, segundo a palavra de Deus, o Evangelho de João testemunha isso, o ministério profético ele encerrou com João Batista. O ministério profético. Mas Deus nos deu o Espírito Santo, que faz hoje a mesma coisa que os profetas fizeram. O Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos abre os olhos quando a gente olha para Miqueias e a gente vê os erros de Israel e a gente se questiona como é que eu me enquadro em coisas semelhantes. Quais são as mudanças que Deus quer fazer na minha vida? Em Israel, algumas coisas foram destacadas. Os líderes, olha aqui a negativa daquilo que a gente viu em Miqueias 6:8, né? Os líderes de Israel detestam a justiça, pervertem o que é justo. Você vê um retrato disso em Miqueias capítulo 3, no verso 9 e 10, eu vou pedir licença a vocês para ler quando ele diz: ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça, pervertem tudo que é justo, que constrói Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Quando os cabeças da nação agem dessa forma, a nação ela imita os seus líderes. A iniquidade tomou conta do povo de Deus. A baixa espiritualidade também. Lá no versículo 11 ele diz: seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando o lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Parece que Miqueias está falando dos tempos de hoje, em que certos líderes espirituais vendem o evangelho a preço de ouro, pregando que se você investir espiritualmente, materialmente, tudo aquilo que tem, Deus vai lhe restituir o dobro.
Parece que tudo está sendo resumido a dinheiro, a posses, a ambições materiais. E isso não faz o menor sentido, porque quando chegar o dia que todos nós passaremos, aqui, exceto aqueles que forem arrebatados quando o Senhor voltar, estando vivos, quando chegar o dia da nossa morte, daqui, ninguém vai levar absolutamente nada. É por isso que Jesus disse: não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem corrói, a traça destrói, o ladrão rouba. Acumule tesouros no céu. Pense nas coisas do alto. Quando a gente começa a elevar nossos pensamentos, Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, justo, amável, agradável e de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nessas coisas pensem. Porque o povo de Deus tem que ter sua mentalidade elevada. Quando a gente eleva os nossos pensamentos ao Senhor, junto com isso, fluem as nossas orações de contrição, de arrependimento, orações verdadeiras. Aquelas orações que expressam desejo de mudança de atitude, de virar a página, de reescrever o livro, de reescrever a história. E quem está mais interessado nisso é o Senhor. O Senhor tem reescrito a minha história, como de muitos aqui, e Ele quer reescrever a história daqueles que ainda não se quebrantaram diante dEle, dizendo: seja meu Senhor. Esse é o benefício, essa é a melhor escolha que alguém pode fazer na vida, é se quebrantar diante de Deus dessa forma. E ainda mais sábio é você viver de acordo com a escolha que você fez. Gente, ser crente não é brincadeira. Nós temos o nome de Deus associado ao nosso nome. Quando a palavra diz que a quem crê em nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou Nelson, filho de Nelson. Muita gente ainda me chama, ainda na Emanuel tem um amigo do meu pai que me chama de Nelsinho. Toda vez que ele me vê, ele me chama de Nelsinho. Aí sempre diz, né? Pastor, eu estou te chamando assim porque você é filho do seu pai. E eu fui amigo do seu pai. Eu não consigo olhar para você e não ver você como filho do seu pai. Me desculpe se eu estou lhe ofendendo. Eu disse: não, pode me chamar, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo com isso. Mas como é interessante, né? Ainda hoje, algumas pessoas olham para mim e associam a pessoa do meu pai, quem conheceu ele. Assim mesmo somos nós, filhos de Deus. O nome de Deus está associado ao nosso nome. O evangelista Lucas descreve na genealogia de Jesus, vai até Adão e diz: Adão, filho de Deus. Nós fazemos parte dessa genealogia e também somos filhos de Deus pela fé no nosso Senhor Jesus. Amém? Mas essa fé, meus irmãos, é para que a gente possa viver um outro nível de espiritualidade. É para que a gente possa viver uma nova ética. O evangelho não consiste em regras éticas, regras morais, mas o evangelho tem a sua própria moral. Honrar pai e mãe. Uma coisa que Deus detesta e Ele deixa muito claro, são os pesos injustos. Eu tive o privilégio de, quando criança, ir para a feira com a minha mãe, e era muito comum. Hoje em dia você vai na Seasa, as balanças são todas eletrônicas, mas era muito comum, né, os pesos sendo colocados de um lado da balança, né, o peso de meio quilo, aí se colocava o alimento do outro lado para poder saber se era meio quilo, quando a balança ficava naquela posição que a gente chama de isonomia. Não sei se você sabe que aquela posição equilibrada se chama isonomia, posição de Ison, né, da balança. E aí, naquele momento, você dizia: não, o peso atingiu. E eu ficava olhando para aqueles pesos ali, eu dizia: rapaz, quem me prova que esse peso tem esse peso mesmo, que essa massa que está dizendo aí, né? Quem ficava desconfiado era eu, viu? Hoje em dia, né, quando o cara bota na balança eletrônica, eu já fico com o olho corrido assim, né, para ver se deu o peso, porque o povo é assim, se você vacilar, somente na feira, se você vacilar, o povo lhe engana.
né? Mas isso não é só do oferante, não. Isso é do ser humano. O ser humano que não tem Deus, se ele puder, ele engana o outro. Ele usa pesos injustos. Deus foi contra isso. Porque Deus é justo. E o que é que ele quer dos seus filhos? Que sejam justos. A verdadeira religião é tratar as pessoas com justiça. Jesus disse é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, porque isso é justo. A justiça de Deus se cumpre em não passarmos a mão na cabeça do pecador, mas com amor exortarmos a viver pela fé em Deus e se converter dos seus maus caminhos. Essa era a ideia dos profetas, quando Miqueias prega para os líderes, quando ele prega para o povo, o que ele queria era arrependimento, mudança de atitude, mudança de mentalidade, conversão, porque Deus estava restaurando a casa espiritual de Israel. Deus estava fazendo uma obra e queria aquela casa de novo em pé. Aquela casa virou uma montura, aquela casa virou uma assolação. Ninguém mais poderia habitar naquela casa. Por quê? Por conta dos pecados do seu povo. E aí isso me lembra da justiça de Deus a que Miqueias se refere. Porque Miqueias, quando denuncia os pecados, anuncia o juízo. Todos nós já devemos saber que o juízo de Deus foi estabelecido naquela fase histórica de Israel pelo cativeiro, pelo exílio, o reino do norte pela Síria e o reino do sul pelos babilônicos. Já vimos isso aqui anteriormente e repetidamente. Mas o que eu queria trazer sobre isso hoje, através de Miqueias, meus irmãos, é que não há como, preste atenção nisso, viver em pecado e ao mesmo tempo contar com a indiferença de Deus. Não há como. As pessoas de hoje parecem ignorar o que a Bíblia diz sobre buscar a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. O que me leva ao céu, meus irmãos, não é aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. O que me leva ao céu é a minha fé em Cristo Jesus. Mas quando eu tenho a minha fé depositada em Cristo Jesus, Deus quer de mim um novo modo de viver. Amém? Ele deu sua palavra para que eu pudesse guiar a minha vida através dessa palavra. Ele mandou Moisés, ele mandou os profetas, o último deles, João Batista, depois ele mandou o seu filho, Jesus, para mostrar para as pessoas que é possível viver em obediência a Deus. É possível. É possível o ser humano olhar para a palavra, ser confrontado por ela e desejar mudança de mentalidade. Isso aqui não estou falando apenas de decisão de conversão, mas eu estou falando de santificação. É entendermos que somos um povo separado. Santo é separado. Um povo que foi separado daquilo que é vulgar, daquilo que é comum, daquilo que é ordinário. E também separado do pecado. Nós somos chamados para um outro nível de relacionamento com esse Deus. E que esse relacionamento possa fluir na forma como a gente vive, na forma como a gente se relaciona com as pessoas que estão perto e com as pessoas que estão longe. Mas muitas pessoas estão conformadas com o pecado, contando com a indiferença de Deus. Como se Deus não estivesse com os olhos abertos e voltados sobre toda a terra. Ninguém engana aquele que tudo vê. Posso lembrar de um casal que lá no início da igreja primitiva, né, chamada primitiva, tem um professor do seminário que odeia essa palavra, se chama igreja de primitiva. A igreja primeira de primitiva, porque primitiva é uma palavra que tem um outro significado. Mas a gente chama aquela igreja ali do primeiro século de igreja primitiva,
E ali houve, na igreja de Jerusalém, uma onda de liberalidade naquela igreja, em que as pessoas, por fé, elas vendiam as suas propriedades e entregavam todo o dinheiro nas mãos dos apóstolos. E houve um casal, Ananias e Safira, que disse assim: eu quero surfar na mesma onda, mas eu não tenho coragem de entregar o valor de todos os meus bens. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mentir. Venderam por um preço, entregaram outro valor, dizendo que tinham vendido por aquele valor que eles estavam entregando. E aí o apóstolo Pedro, usado por Deus, questiona primeiro a Ananias, depois a Safira, por que é que eles tinham feito aquilo? Deus não tinha pedido para eles venderem os bens. E quando eles venderam, eles podiam ter usado o dinheiro, porque os bens eram deles. Agora, quando eles se colocam aqueles bens a serviço de Deus, eles não podem fazer isso com mentira, né, gente? Porque o pai da mentira é o diabo, é o inimigo das nossas vidas. Mas o Senhor quer que nós conheçamos a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Não tem como ser discípulo de Jesus e continuar vivendo na mentira. E aquele povo era um povo que vivia na mentira. Era um povo que adorava falsos deuses. Era um povo que ouvia falsos profetas. Era um povo que tinha uma espiritualidade hipócrita. Era um povo que se parecia em boa medida com muitos pseudo-cristãos de hoje. E ser cristão é coisa séria. A gente precisa saber muito bem a decisão que a gente toma no momento em que a gente está entregando nossa vida para Ele ser Senhor das nossas vidas. Porque Deus quer de nós um novo modo de viver. As coisas velhas e tudo se fez para que vivam em novidade de vida. Quando João Batista começou o seu ministério, muitos daquele povo que deveriam olhar para trás e ver o que Miqueias anunciou, o que Zacarias anunciou, o que Isaías anunciou, e ver as mudanças que Deus queria que fossem feitas neles, mas muitos deles ainda viviam na mesma toada. Ainda estavam em sintonia com os seus pais primitivos e cometiam os mesmos pecados, ou pior. E muitos deles quiseram ser batizados por João Batista e foram ser batizados, e João Batista, de uma forma muito incisiva, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem vos induziu a fugir do juízo de Deus? É como se João Batista estivesse dizendo assim: você pensa que você pode fugir da justiça de Deus vindo ser batizado? Como é que João Batista fala hoje? Como é que Miqueias fala hoje para a igreja de Cristo, né? Você pensa que pelo fato de você estar inscrito no livro da igreja com I minúsculo, necessariamente você participa da igreja com I maiúsculo? Se você crê em Jesus verdadeiramente, se sua fé é genuína, se você ama a palavra de Deus, se você ama esse Deus, se você teme esse Deus, inegavelmente você não precisa ficar preocupado com isso, seu nome está lá. Escrito no livro da vida, que é o rol de membros dessa igreja com I maiúsculo. Mas tem muita gente enganada que vai ser surpreendida quando Jesus voltar. Não por falta de advertências, de que não continue nesses caminhos, no caminho da hipocrisia, da falsidade, da mentira, da espiritualidade superficial, da falta de compromisso com o evangelho, e continuar dizendo que é um filho de Deus, uma filha de Deus, e vivendo de uma forma completamente diferente daquela que Deus deseja. Os filhos de Deus são guiados
pelo Espírito de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, reflita se as suas decisões e se as suas escolhas, elas são coerentes com a afirmação que você faz de si mesmo, de ser um filho ou uma filha de Deus. O modo como eu tenho vivido está alinhado com a palavra de Deus ou está desalinhado? E quando Deus nos leva a essa reflexão, é porque Ele quer que ainda hoje a gente faça correções de rumo, como era o desejo de Deus no tempo de Miqueias. Deus manda aquele profeta falar aquele povo, chamando aquele povo à reflexão. Em Mateus 6,3 ele diz: meu povo, o que é que eu fiz contra vocês? Eu fui muito exigente? Responda. É uma palavra que dá a oportunidade das pessoas pensarem. De fato, o que é que eu tenho contra Deus? Em que Ele fez mal para mim? E aí eu pergunto para você que está aí assistindo pelo Instagram, ou você que vai acessar depois pelo nosso YouTube, vocês que estão aqui presentes, o que é que Deus fez contra você? Qual foi o mal? Essa era a pergunta. E quando ele faz essa pergunta, essa é uma reflexão que dá a oportunidade de meditar na bondade de Deus. Ele chama a atenção do povo. Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu guiei vocês pelo deserto. Eu dei para vocês a terra de Israel por amor a vocês, para que vocês me conhecessem e para que vocês me conhecendo, vocês fossem minhas testemunhas diante de nações que não conhecem a esse Deus verdadeiro. É exigir muito isso? Parece que não. Parece que é muito pouco, na verdade, em relação a tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. O salmista disse, né? Que darei ao Senhor em troca de todos os benefícios que Ele tem me feito. Não tem como, gente. Então, o salmista se contenta com comparecer diante do templo do Senhor, cumprir os votos diante de toda a congregação. Cumpra seus votos. Se você fez um voto de ser guiado pela palavra de Deus, cumpra o seu voto. Se você fez um voto de buscar a santificação em alguma área específica da sua vida em que você tem negado o senhorio de Cristo, cumpra seu voto. Faça os ajustes. Caminhe de acordo com a palavra de Deus. Deus queria mudar a história de Israel e chama a atenção do povo para alguns aspectos que precisavam ser mudados. A baixa espiritualidade daquele povo, a superficialidade do nível de adoração. Aquele povo questionava: que farei ao Senhor? Eu vou apresentar sacrifícios? Era muito fácil pecar e depois ir lá e oferecer o sangue de um cordeiro sem defeito. Não está cortando na própria carne. O sangue derramado ali era o sangue do cordeiro. Era o bode expiatório que ia pagar o preço dos pecados da congregação. Para muita gente ainda é muito fácil ver o que Jesus fez, mas é muito difícil entender que aquilo foi feito por nós, para que a gente pudesse viver uma vida completamente diferente. Aquela vida que testemunha que nós somos filhos de Deus, para que vendo as vossas boas obras glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, para que as pessoas vejam o nosso falar e o nosso calar, o nosso andar e o nosso reter, o nosso sentar e o nosso levantar, o nosso silêncio, nossas palavras, e as pessoas olhem e digam assim: esse é ou essa é um filho, uma filha de Deus. Quando essa pessoa fala, a sabedoria de Deus flui das suas palavras. Quando essa pessoa cala, a sabedoria de Deus flui através do seu silêncio.
A melhor forma que a gente tem de honrar o nosso Pai é viver com a dignidade de sermos filhos dele. Vivendo de uma forma digna do chamado que nós temos para ser povo de Deus. Uma característica de Miqueias, já me caminhando para o encerramento, é que Miqueias ele denuncia os pecados, mas ao longo dos 7 capítulos, ele denuncia pecados e imediatamente ele faz promessas de restauração. Deus está dizendo assim, vocês estão vivendo em iniquidade. Os líderes de vocês são pessoas injustas, ensinam a nação a me desobedecer. Vocês têm cultuado falsos deuses, vocês têm cometido uma série de erros. Mas essa não é a minha palavra final sobre vocês. Amém? Essa não é a palavra final de Deus, porque Deus promete e Ele deseja a restauração que Ele quer que aconteça. Ele disse, em Miqueias capítulo 5, Ele promete um rei, um governante. Quando não houvesse mais governante em Israel, Ele diz que haveria, lá em Belém, o nascimento daquele que viria para governar sobre Israel. Diz que suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, porque os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê a luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Está falando aqui de restauração. Não havia dúvidas de que essa promessa aqui é uma promessa messiânica. O Cristo de Deus ainda viria para governar sobre o seu povo. A grande questão é que Israel esperava um governante político, militar. E essa é a principal razão pela qual até hoje Israel não reconhece a Jesus como Messias. Eles esperavam alguém que viesse mudar a realidade do país de Israel do ponto de vista do jugo romano. Eles queriam a libertação política, militar, e Jesus veio para dizer que o reino dele não era desse mundo. O reino dele era espiritual. A vitória para Jesus era a vitória sobre o pecado. Era a vitória sobre Satanás, cuja cabeça foi esmagada quando Jesus foi levado àquela cruz e pagou o preço com a sua morte para que nós tivéssemos vida. E vida em Cristo, vida abundante, uma vida consagrada. Deus fala que aquele governante, ele seria um governante consagrado por Deus e governaria de novo e reuniria novamente o povo quando não houvesse mais governante sobre aquela nação. Os pecados de Israel fizeram com que uma promessa que Deus havia feito a Davi aparentemente tivesse ficado no vazio, quando Deus falou que jamais faltaria um governante de Davi no trono de Israel. Quando Jesus nasceu, governava sobre Israel Herodes. Nem israelita ele era. Ele era edomita. Na verdade, Edom não existia mais, mas era um paizinho que ficava ao sudeste de Israel chamado Idumeia. E Herodes era um idumeu, ou seja, era um estrangeiro com a coroa na cabeça, governando pelo poder de Roma, sob os interesses de Roma, e Israel sendo afligido dia e noite por conta dos seus pecados. E Jesus vem não para libertar Israel politicamente. Veja que hoje, por exemplo, Israel é uma república, não é mais uma monarquia, mas está lá, no mesmo lugarzinho onde Deus introduziu eles na Terra Prometida. Não são os mesmos limites, mas está lá, existe como país. Aquelas outras nações todas desapareceram, os filisteus, os idumeus, Edom, Moabe, Amon, todos desapareceram. Israel está lá, porque Deus é fiel. Deus ainda quer que aquele povo se converta e que entenda que esse Messias que eles estão esperando entrar, como Zacarias profetizou, montado no jumentinho, eles ainda estão esperando que esse Messias entre no terceiro templo que eles querem construir, quando na verdade essas coisas já aconteceram lá atrás. E esse Messias é o nosso Senhor Jesus. E somente a fé nele faz um ser humano se tornar um filho de Deus. Quem não tem fé em Jesus é criatura de Deus,
mas aquele que crê nele é filho de Deus e deve viver como filho de Deus, sendo governado pelo príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, sendo guiado pelo Espírito que ele nos deu em Pentecostes, para que a gente possa viver de um modo diferente, como era o chamado primitivo de Israel. Observe a geografia ainda hoje de Israel. Israel está no meio de nações inimigas, com um propósito: testemunhar a todos a respeito de Deus. A salvação vem dos judeus. Lamentavelmente, muitos judeus dela não se aproveitaram ainda, mas ainda chegará o tempo em que aquele povo se arrependerá dos seus pecados e colocará a sua fé em Cristo Jesus, e isso terá um efeito transformador na vida das pessoas. A pergunta que eu fiz inicialmente foi: o que é que Deus exige de você? E Miqueias responde essa pergunta quando ele fala a respeito de 3 coisas. A primeira delas, a prática da justiça. Não há um justo, né? Nenhum sequer. Mas nós fomos justificados gratuitamente pela fé em Cristo. Nós não somos justos naturalmente, mas fomos justificados. Para quê? Para vivermos segundo os critérios da justiça de Deus. Porque Deus é justo. E os seus filhos parecem com ele. Aqui na igreja, quando a gente vê Lorena, Lavínia, e olha para Marcelo, principalmente Lavínia, a gente olha para Marcelo e vê a semelhança física, né, de Lavínia com Marcelo. Quem é pai e mãe deve se reconhecer também assim nos seus filhos, né? Lamentavelmente, nem sempre é naquilo que a gente gostaria que eles se parecessem com a gente, né? Eles às vezes levam semelhanças também que não são tão boas assim. Mas em relação a Deus é completamente diferente. De Deus a gente só tem o melhor. De Deus a gente só tem aquilo que é excelente, aquilo que é bom, aquilo que é justo. E o que é injusto? Às vezes é a forma como a gente julga as pessoas. Muitas vezes a gente julga equivocadamente porque a gente não conhece verdadeiramente o que se passa na cabeça das pessoas. Que tal, ao invés de julgar as pessoas, a gente possa ouvi-las? Tiago diz: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para se irar. Só a palavra de Deus transforma um juiz rigoroso num cristão compassivo, que ouve e procura entender antes de julgar. E cujos julgamentos são justos. Por quê? Porque estão alinhados com a direção do Espírito de Deus. O que é pecado, o que é bênção, o que é certo, o que é errado. E não adianta a gente passar panos quentes na cabeça de quem está em erro. Mas até mesmo denunciar o pecado tem que ser feito com amor, porque Deus é justo, mas ele também é um Deus amoroso. É por isso que ele fala da benevolência. Amar a benevolência. Amar a benevolência, queridos, é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é bondade e benignidade. São duas coisas muito parecidas, mas são diferentes. Eu posso ser bom sem ser benigno. Eu posso fazer algo de bom para alguém querendo somente aparecer, ou querendo somente ser reconhecido, ou querendo somente um proveito pessoal daquela situação. Mas ser benigno é algo que vem do coração. É a intenção de um coração que está conectado com o coração de Deus. E é isso a chave, por exemplo, para a gente abençoar e não amaldiçoar. A gente perdoar o inimigo. Como Jesus fez na cruz quando ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Só um coração benigno é capaz de fazer isso. É alguém que olha para o ser humano e não vê simplesmente o erro, mas vê por trás do erro a ignorância. E por trás da ignorância e do erro, uma esperança de que aquela pessoa possa ter os seus olhos abertos e possa ver de uma forma diferente
Atos 9 nos fala do apóstolo Paulo indo para a Síria, para Damasco, para perseguir a igreja de Cristo. No meio do caminho ele cai do cavalo, porque ele viu uma luz muito forte. Aquilo cegou o animal, provavelmente o animal derrubou ele. E ele escuta uma voz dizendo: Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Agora vai na rua direita e fica lá, que eu vou mandar um servo meu para te dizer o que eu quero de ti. E ele estava lá, quando Deus chama um homem e diz assim: vá até Saulo de Tarso, ele está orando. E põe as mãos sobre ele, eu quero que ele recupere a visão e diga a ele que ele por mim é um vaso escolhido para levar o evangelho para os gentios. E ele vai aprender o quanto vale sofrer por amor de mim. Ananias treme na base. Ele diz: Senhor, tá doido? Esse homem é o cão do terceiro livro. Esse homem é um homem mau. Ele tem carta para fazer o pior com os teus servos e servos. Deus diz: vai lá. Ananias entra naquela casa. Saulo está cego. E ele diz: irmão Saulo, recuperes a visão. Deus me trouxe aqui para revelar para você os planos que ele tem para você. Isso me lembra Jeremias 29, versículo 11, quando Deus diz: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para que vocês possam ter o fim que desejam. E ele continua dizendo: então vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Mesma coisa Ananias falou para aquele homem. Agora você vai ser achado de Deus. E Deus será achado de você, Saulo. Agora a sua vida vai ser completamente diferente. A Bíblia diz que caíram como escamas dos olhos de Saulo. E ele passou a enxergar novamente. De perseguidor passou a perseguido. Que mudança radical na vida de um homem. Porque Deus deu uma visão diferente para ele. Aquele homem passou a sofrer açoites, perseguições, apedrejamentos, porque ele tinha a intenção de abrir os olhos das pessoas que não eram capazes de enxergar a enorme graça que Deus estava derramando gratuitamente, né? Perdoe a redundância, sobre todas as pessoas. Isso é benevolência, meu irmão. Isso é você realmente desejar o bem para as pessoas. A bondade é quando você faz o bem, quando você realiza o ato concreto de bondade. E é o ideal que essas duas coisas estejam andando juntas, para que a gente esteja fazendo pelos motivos certos e não por motivos egoístas. Amem a benevolência. E finalmente ele diz: andem humildemente diante de Deus. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Tem muita gente que precisa entender o que é ser humilde. Muita gente que tem um coração soberbo. Tem muita gente que acha, inclusive, que a pessoa é que sabe o que é o melhor para si mesmo. E às vezes, quando ora para Deus, até determina Deus que faça uma coisa e outra. Eu nunca vi Jesus ensinar sobre isso. Eu vi Jesus ensinar que quando você for orar, peça a Ele assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque Deus é quem sabe os planos que tem para nós. O coração do homem faz planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. E aquilo que vem dele, aquilo que é fruto da vontade de Deus, é sempre bom, perfeito e agradável, mesmo que eu não entenda, e eventualmente pode ser até que eu não aceite. Mas quando o evangelho entra na minha vida,
Ele molda o meu caráter até a minha humildade, para que eu possa aceitar aquilo que no momento eu não consigo compreender. No tempo certo, eu vou entender e vou reconhecer que aquilo que Deus fez é maravilhoso. O apóstolo João viu a igreja na glória de Deus. E essa igreja cantava um louvor que dizia, a gente canta um louvor parecido quando a gente canta, né? Que grandes são as tuas obras, né? Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. A igreja redimida nos céus cantando exatamente a mesma coisa. A igreja redimida, ela olha para trás e vê que ela foi perseguida, que ela foi açoitada, que ela passou pelas maiores crueldades que já se viu. No entanto, lá no céu ela vê que tudo isso se cumpriu para que aquilo que Paulo escreveu quando falou aos Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu não compreender a vontade de Deus, eu preciso, meus irmãos, aceitar. E isso é exercer a humildade. Porque o que Deus faz e o que Ele permite é fruto da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Lembrando que o texto de Provérbios diz que a soberba precede a queda. Então, o que Deus quer é a humildade. Porque os humildes, né? Eles são filhos de Deus. E os filhos de Deus são humildes. Andem humildemente diante do Deus de vocês. O que Deus quer, ainda hoje, é a mesma coisa. Nós não éramos justos, mas fomos justificados pelo nosso Deus. Que nós andemos em justiça. Que nós aprendamos, meus irmãos, de uma vez por todas, a diferenciar o que é o certo e o que é o errado. E ninguém melhor do que o nosso Deus para nos ensinar a respeito disso. Deus já nos deu a sua palavra. Nós não precisamos de mais nada para discernir o que é bom e o que é mal. O que é certo e o que é errado. O Senhor quer que nós sejamos benevolentes. Que quando a gente vê alguém precisando de nós, por aquilo que Deus fez por nós, a gente também possa fazer pelas pessoas. Pode ser, de repente, se Deus pedir isso de alguém, vender tudo que tem e entregar para alguém. Pode ser que Deus esteja apenas lhe dando a oportunidade de dar um abraço, de acolher a pessoa e de dizer para aquela pessoa que a vida dela tem valor diante de Deus, que Jesus o ama, que entregou a vida para essa pessoa poder ter uma vida abundante. Seja em que extremo você se encontra, numa situação ou na outra, que o bem que você recebeu não fique somente em você, e sobretudo, que cada um de nós possa andar humildemente diante de Deus, reconhecendo que nós não sabemos nem o que pedimos, e que Deus sabe tudo aquilo que Ele faz e aquilo que Ele permite, e aquilo que Ele nos direciona a fazer, mesmo quando a gente não quer fazer, é a melhor decisão. E se Ele é Senhor das nossas vidas, Ele tem o direito de cobrar a obediência de nós. Lembra que Jesus falou: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Deus ainda requer o mesmo de nós. Lembro de Mateus 23, quando os fariseus, aqueles mesmos que foram ser batizados por João, eles se colocavam na posição de líderes espirituais do povo. Jesus disse: eram cegos guiando cegos, porque não tinham conhecimento nenhum de Deus. E, inclusive, até na religiosidade deles, eram como os pais primitivos, aqui os profetas denunciaram, porque, por exemplo, eram extremamente zelosos até mesmo em entregar dízimos e ofertas. Mas eles esqueciam, segundo Jesus, das 3 principais coisas da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Que o Espírito de Deus nos lembre hoje a vivermos
de acordo com a justiça de Deus, a misericórdia com a qual nós fomos alcançados e vivendo com a fé no Filho dele. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos ouvidos atentos para aquilo que Miqueias ainda hoje fala aos nossos corações. Quero orar pela sua vida. Quero pedir a você que se coloque agora diante de Deus em oração. Esse é um momento em que a igreja tem a oportunidade de se avaliar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que faca dos gumes, apta a discernir as intenções do coração. Ela é a porção de sabedoria de Deus para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E que essa palavra, se ela tocou seu coração e se ela lhe mostrou alguma rota de mudança na sua vida, esse é o seu momento com Deus, em que você pode dizer para o Senhor que aceita a direção dele e que Deus possa fortalecer seus passos para as decisões bem tomadas que você tenha tomado a partir da reflexão na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, meu Pai. Obrigado porque ela nos alcança. Mesmo falando a respeito de pessoas que viveram centenas de anos antes de Cristo, Senhor, que viviam historicamente uma situação diferente da nossa, mas eram humanos como nós, eram pessoas que possuíam algumas semelhanças, e a tua palavra que foi dada àquele povo por meio do profeta Miqueias, Senhor, bem como pelos outros profetas, ela nos alcança hoje, Senhor, não exatamente vivendo da mesma forma como aquela nação vivia, mas certamente, Senhor, que há em nós algo que a gente precisa mudar para viver esses valores, Pai, da justiça, da misericórdia, da fé, de amarmos a benevolência, andarmos humildemente diante do Senhor e praticarmos a tua justiça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos exorta por meio desta palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos, Pai, ajustes nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos viver para a tua glória e que essa seja a realidade da tua igreja. Abençoa o teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém.